Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigos, você que faz parte do corpo de Cristo, que está nos acompanhando em mais uma célula online, onde nós estamos aí com uma linda série, a série As Parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Então, meu querido, desde já eu peço que você aí curta, comente, compartilhe este link com um grupo da família, com amigos, marque pessoas para que elas possam estar se inscrevendo no nosso canal e se apropriando de todo o material que nós temos disponibilizado no nosso canal, no canal do YouTube Ministério Sincera Adoração. Temos seminários, temos cultos, temos ali estudos específicos, enfim, temos uma diversidade de temáticas, de mensagens da palavra do Senhor para o nosso crescimento e elevo espiritual, amém? Então conto com seu apoio e você possa aí estar nos apoiando e nos ajudando a alcançar aí a marca de 1000 inscritos no nosso canal, conto com você, ok? Vamos fazer a nossa oração inicial, eu orando aqui, você orando ali. Oremos pelas nossas famílias, oremos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos líderes, pelos pastores, pelos líderes de célula, a todos aqueles que têm nos solicitado oração, que estão no nosso grupo de oração do WhatsApp, ali do grupo dos homens e no grupo das mulheres, orando sempre pelos nossos irmãos. Tivemos aí, graças a Deus, a nossa querida irmã Ana, que já se recuperou, já está em casa, já participando dos cultos. Orai uns pelos outros. Tivemos aí várias pessoas que o Senhor tem ouvido, abençoado, guardado e protegido, mas tantos outros ainda precisam de nossas orações. Oramos uns pelos outros, para que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos fortaleça e nos livre de todo mal, amém? Aqueles que estão hospitalizados, que estão enfermos, que estão doentes, que estão passando pelo luto, sabemos que muitas pessoas infelizmente não tiveram a mesma oportunidade que nós, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão ainda chorando a perda dos seus entes queridos, enfim, a todos esses que o Senhor os console, para que possam ter a viva esperança no Senhor, de um dia na eternidade poder ser salvo pelo Senhor e reencontrar aqueles que creram nessa esperança, amém? Oremos ao Senhor então. Altíssimo e soberano Deus, muito obrigado mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade que Tu nos dá. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família. Obrigado, Senhor, ó Deus, por cada um dos meus familiares, de perto e de longe. Eu apresento a Ti, Senhor, cada um deles, começando pelo meu avô, pela minha avó, Senhor, pelos meus tios, pelas minhas tias, Senhor, pelos meus primos, pelas minhas primas, os meus cunhados, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, ó Deus, a cada um, Senhor, o Heitor, ó Deus, que faz já um mesinho que nasceu. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Heitor, do Arthur, ó Deus, de todos os meus sobrinhos, cada um deles, ó Pai, eu Te agradeço, ó Pai. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos, pelos nossos queridos familiares, pelos nossos discípulos, Senhor, pelos líderes, pelos pastores, Senhor, ó Deus. Obrigado, Jesus, ó Deus, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos apóstolos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família que neste momento nós estamos representando. A nossa família, Senhor, aos nossos familiares de perto e de longe, que Tu os guarde, os proteja, os livre de todo mal e escreva o nome deles no livro da vida e que de lá jamais seja apagado. Alcance, Senhor, a todos aqueles que necessitam de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Se revela a eles como tem se revelado a nós. Alcança, Senhor, esta pessoa que neste momento está, Senhor, passando por uma dificuldade, Senhor, nas emoções, está passando por uma dificuldade financeira, está passando por qual seja for a dificuldade. Tem misericórdia, guarda, proteja e livre de todo mal. Salva, Senhor, aos Teus filhos, salva, Senhor, ao Teu povo, que todos Te reconheçam como o único Senhor e Salvador de suas vidas e de suas almas. Assim fica conosco neste dia, amém e amém. Então vamos lá, meu querido, Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão, e vamos a mais uma parábola do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos. Então veja aí, hoje nós temos qual parábola? A parábola O Mestre dos Mestres. Olha que linda essa imagem, Jesus ali numa sinagoga, abrindo um pergaminho, provavelmente Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, as parábolas de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, o Mestre dos Mestres. Você está vendo aí na sua imagem, atrás de mim aqui tem uma imagem de vários mestres, né, do desenho,
muito conhecidos por todos nós. Aí você já deve ter assistido algum desenho. Então, quem realmente é o mestre? Mestre dos mestres. Nós vamos ver nesta parábola, nessa noite, algo muito importante, algo que vem acrescentar o nosso entendimento, compreensão e fortalecer a nossa fé de que de fato nós não estamos errados, nós estamos corretos em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em crer que Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou e vai voltar para nos levar para o seu reino sempre eterno. Então, nós não cremos em uma mentira, nós não cremos num Papai Noel, num Coelhinho da Páscoa ou algo desse gênero. Não, nós cremos no verdadeiro Deus, no Filho de Deus, o unigênito de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Ele não veio instituir uma religião, Ele não é o ópio das pessoas, o ópio do mundo, não, Ele não é nada disso, Ele é o Senhor, o único Senhor, o Rei dos Reis, nosso Salvador. Então acompanhe comigo aí. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39 ao 45, nos diz assim: Jesus disse-lhes as seguintes parábolas: Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom, ele tira boas coisas do seu bom tesouro, que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Ok, aqui temos essa bonita parábola, mais uma parábola no Evangelho de Lucas, lembrando que o discípulo Lucas, aquele que caminhou com o apóstolo Paulo, aquele que andou com o apóstolo João, aquele que ele tinha o seu trabalho como médico, neste momento ele está inspirado, movido pelo Espírito Santo de Deus, em trazer relatos autênticos de pessoas que conviveram com Jesus em sua época, em seu tempo. E desses relatos, ele aqui relata neste livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, informações importantes que foram trazidas por aqueles que viveram, que ouviram, que andaram e viram Jesus naquele tempo. Então são informações importantes que vêm consolidando a nossa fé, que culmina junto com todas as demais informações que estão nos demais evangelhos. No caso das parábolas, aqui nós temos esta parábola muito importante, para que eu e você entenda a importância que eu e você temos como discípulos, como escolhidos, selados, chamados, homens e mulheres que têm tido uma chamada nestes finais dos tempos. Estamos vendo a passos largos, estamos caminhando para o fim dos tempos, e o Senhor tem chamado, o Senhor tem levantado, o Senhor tem atraído a si homens e mulheres segundo o seu coração, para que vivam uma vida de liderança, para que se permitam ser mestres no nível em que ele, mestre, foi. Então ele começa iniciando esta parábola muito importante aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, dizendo que como pode um cego guiar outro cego? Quantos são as pessoas que hoje acabam crendo em religiões, crendo em pessoas que escrevem no jornal ali horóscopo e visão, né? Liga aqui e eu vou adivinhar o seu futuro, vou trazer de volta o seu amor e tantas coisas mais, né? Tem um monte de mestres, um monte de pessoas, homens e mulheres se indicando, se vangloriando que são mestres, que você pode seguir as suas orientações, que você pode acreditar no que elas estão falando, estão dizendo acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Quantos são esses? Entramos no YouTube, então, nós do meio cristão, do meio evangélico, tem milhares e milhares de homens e mulheres que são
são levantados por ego, por ganância, por mentira, por inveja, por tantos outros sentimentos, e se acham que são mestres, e começam a ensinar aquilo que imaginam ser, aquilo que acreditam ser, e assim por diante. Então Jesus ele vem se posicionando, dizendo: ei, preste muita atenção naqueles que estão se posicionando como mestres diante de vocês. Pode um cego guiar outro cego? Se você não tem orientação o suficiente, se você não tem conhecimento o suficiente, você vai se deixar ser guiado por uma pessoa que também não tem conhecimento, que também não tem discernimento, que também não tem exemplo na sua vida? É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair em um buraco, certamente. E ele vai dizendo algo também muito importante, dizendo: ei, meu amigo, meus discípulos, é importante que vocês entendam uma coisa: o mestre, ele não está, o discípulo, ele não está acima do seu mestre, mas quando o mestre, ele ensina muito bem os seus discípulos, e aí você vai entender qual é a forma, qual é a maneira de ensinar muito bem os seus discípulos. E ele vai dizendo: se você tem um mestre, e esse mestre, ele te ensina muito bem, no mínimo você vai ser como ele, porque você vai aprender não apenas da sabedoria, do entendimento, você não vai beber das palavras que jorram de sua boca, mas acima de tudo do exemplo da vida que ele tem, da autoridade que ele tem, da pessoa que ele é, íntegra, correta, direita. Aquilo que ele pensa, aquilo é o que ele fala, aquilo que ele fala é o que ele pratica, são os seus valores, são a sua conduta de vida, são a sua moral, são a sua decência. É isso que Jesus está falando, dizendo: não tem como nós seguirmos pessoas que não têm direção, que não sabem. Quantos são os homens que levantaram nesses milênios, trazendo uma palavra interessante ao povo, trazendo uma visão interessante ao povo, mas esta palavra, essa direção, ela só tem um começo, ela não tem um fim. Em si mesma, apenas são para que as pessoas tenham um alento temporário, benefícios temporários, que realmente não vai transformar a sua vida para aquilo que Jesus aponta. Jesus, ele aponta, ele tem uma mensagem, ele tem uma palavra, ele tem uma visão, ele tem um propósito de começo, meio e fim. Então, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um homem cego, ele não é uma pessoa que veio há 2000 anos atrás e disse: olha, façam isso e pronto. Não, ele disse: olha, cumpram isso, porque se vocês cumprirem isso, vocês são os meus discípulos, e aos meus discípulos, aqueles que crerem em mim, eu voltarei para eles, porque este tempo está findado, já está determinado o fim de todas as coisas, como vocês conhecem, porque eis que eu farei nova todas as coisas. Então, o meu mestre, o teu mestre, ele não é um mestre cego, ele não apenas falou em sua época palavras de esperança, deu algumas direções importantes para o povo, não, ele deu o começo, ele deu o meio e ele deu um fim. Ele estabeleceu todos os princípios, uma base muito sólida para que eu e você possamos caminhar nesses princípios e receber a recompensa de cada princípio cumprido neste tempo e na eternidade futura. Então ele se diferencia, este mestre, o mestre dos mestres, ele se diferencia de qualquer outra ideologia, de qualquer outro pensamento, de qualquer outra religião, porque Cristo não é religião. Cristo, ele é o Filho de Deus, Senhor e Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é nenhuma religião. Os homens criaram a religião para poder se organizar. A religião cumpre um papel importante no meio da sociedade, mas Jesus, ele veio trazer ao coração do homem a palavra de Deus e ligar o homem a Deus através do seu sacrifício ali naquela cruz. Então Jesus, ele vai dizendo: eu sou o mestre e vocês são meus discípulos, vocês não são maiores do que eu, mas se eu estou dando boa direção para vocês, se eu estou ensinando bem vocês, vocês serão como mestre, vocês se apropriarão dessas verdades, vocês viverão essas verdades. E ele continua dizendo: porque você repara o cisco no olho do outro, quando você mesmo tem uma trave no seu olho? E aqui ele vai estabelecendo importante posição para eu e você que somos discípulos de Jesus. Queremos muitas vezes julgar os outros,
há um ímpeto em nós de, quando nos achamos um pouquinho melhor do que o outro, de querer julgar as outras pessoas, seja na sua fala, na sua conduta, na sua postura, e assim por diante. Isso é natural do homem caído, julgar o outro para esconder as suas próprias falhas e os seus próprios defeitos. Então Jesus diz: olha, por favor, eu estou agora te trazendo um ensinamento, e com esse ensinamento você se apropria dele, e você trabalha a sua vida, você regra a sua vida, você se conduz, você cria um valor, um princípio, uma moral, uma decência em você, e depois você vai olhar para o outro, depois você vai poder ter condição de ajudar o outro, a partir do momento em que você se apropria das verdades que eu estou te entregando, dos princípios que eu estou te entregando. Então acompanhe comigo essa próxima imagem ali, ó. Pode um cego guiar outro cego? Então vamos lá, olha ali, ó. Um segurando o outro e caindo ali de um penhasco, né? Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27 ao 30, assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode um cego guiar outro cego? Aqui está uma passagem muito conhecida, Jesus se posicionando, dizendo: todas as coisas foram entregues a mim pelo Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então vejam bem, o nosso Jesus, ele revela a Deus, ele é a própria revelação de Deus. Então Jesus revela o Pai. Não estamos seguindo um cego, não estamos seguindo um homem que não sabe para onde vai, não estamos seguindo um homem louco, um homem que imaginou em sua época que poderia mudar o mundo através de belas palavras e de algumas ações positivas, não, ou um livro que foi escrito apenas como ópio para o povo. Não, Jesus, ele é real, ele é verdadeiro, e ele tem a revelação do Pai. Ele não está cego, ele não está nos conduzindo a um lugar que não existe, ele está nos conduzindo à eternidade, ao reino de Deus, ao lugar onde viveremos por toda a eternidade, que nos descreve a palavra como será esse lugar no livro de Apocalipse. Ali não haverá mais morte, não haverá mais choro, e viveremos eternamente com o Senhor. Então Cristo nos revela o Pai, há uma visão, ele não está variando por caminhos, hoje por esse, hoje por aquele, não, está bem definido o que o nosso Senhor Jesus está nos indicando e nos mostrando, cumprindo todo o querer e a vontade do Pai. E ele diz: venham a mim, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e em mim vocês encontrarão esse descanso. Vinde a mim da forma que você está, como ele descreve aqui, ó. Não importa como vocês estão, podem vir, eu tenho um jugo diferente para vocês, eu vou ajudar vocês nessa caminhada. Não vai ser tudo uma maravilha, mas eu vou ajudar, esse jugo eu vou contribuir com vocês em carregar. Nós temos uma caminhada, nós temos um caminho, nós temos um processo, nós temos um destino e um final para esse destino. No livro de João, capítulo 14, versículos 5 ao 9, nos diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Consolidando esse entendimento, pode um cego guiar outro cego? Jesus não está cego. As outras religiões, os outros mestres,
as outras ideologias, os outros pensamentos que se tem pelo mundo, levam a um lugar, a um bem-estar pessoal, emocional, psíquico e nada mais do que isso. O nosso mestre, ele tem uma visão, ele nos revela o Pai e ele nos aponta o Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós não estamos crendo em uma mentira. Muitos nos chamam de louco, dizendo: vocês cristãos, vocês são loucos, acreditando no céu, acreditando nesse Jesus. Jesus nem existiu. Não, ele existiu. A história mostra, antes de Cristo e depois de Cristo, as experiências espirituais reais, visíveis, que nós cristãos vivemos com Cristo Jesus, com o Espírito Santo e da própria revelação da palavra. Cada um de nós temos uma experiência com Cristo. E contra essas experiências não há argumentos, Então, meu querido, quando chamarem você de louco, Jesus disse: não tem problema, se me chamaram de louco a mim, vou chamar vocês também. Se falaram que o que eu estava produzindo era por demônios, falaram mal de mim, vão falar também de vocês. Então, meu querido, minha querida, nesta célula, através dessa parábola, aprenda: o nosso mestre, ele não é cego, ele tem uma visão, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele revela o Pai a cada um de nós, e nós não somos loucos, nós cremos sim no Espírito Santo, nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo Jesus, morreu e ressuscitou e vai voltar. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição do corpo, nós cremos que o fim breve está chegando, que estamos muito perto de vermos a glória do Pai e vivermos eternamente com Ele. Olha o que nos diz o Evangelho de Isaías, capítulo 61, de 1 ao 3. Diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Preste bem atenção: para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aqui está o profeta Isaías profetizando que viria um homem que sobre ele estaria o Espírito do Senhor, e este homem que foi profetizado 800 anos antes de Cristo, este homem teria um começo, um meio e um fim. Ele teria todo um propósito, um projeto de vida aqui nesta terra. Ele não seria um homem que traria apenas uma direção: creiam em Deus, creiam no divino, todos os caminhos levam a Deus, por exemplo. Não, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E aqui está bem específico: 800 anos antes, Deus já havia determinado que viria um homem, e este homem se torna o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este homem, ele teria o Espírito de Deus, e tendo o Espírito Santo de Deus, ele cumpriria a vontade do Pai, libertando os cativos, trazendo o ano aceitável do Senhor, o ano da vingança do Senhor, começo, meio e fim. Acompanhe comigo o que escrito está em Lucas capítulo 4, 18 ao 22. Aqui Jesus ele entra em uma sinagoga e olha o que ele fala, olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Senhor Jesus, lendo profeta Isaías, onde nós lemos: porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Primeiro, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Segundo, e recuperação de vista aos cegos. Terceiro, para libertar os oprimidos. Quarto, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios.
Glória a Deus, você viu? 800 anos antes, o profeta Isaías profetiza que viria alguém que não teria apenas uma mera visão, uma pequena visão, alguém que iria iniciar uma mudança no mundo. Não, era aquele que iria mudar o mundo, aquele que teria um propósito poderoso nesta terra, durante 3 anos e meio, e os seus discípulos, consequentemente. Então, aquele homem profetizado em Isaías se cumpre na pessoa de Jesus, e é o que ele tem feito na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que ouvem a sua voz, trazendo libertação aos cativos, pessoas que estão oprimidas por Satanás, por espíritos de enfermidade, espíritos opressores, por traumas, doenças e tantas outras ideologias erradas, idolatrias e assim por diante. Então, cumpriu-se no meu e no teu Senhor Jesus Cristo. Então eu e você não somos loucos, Ele é o mestre dos mestres. Acompanhe comigo o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. Glória a Deus, aleluia. Viu que lindo e maravilhoso isso? Pode um cego guiar outros cegos? Então nós temos que cuidar muito quem nós estamos ouvindo. Quem você está ouvindo? Que ideologia você está acreditando? Que religião que você está seguindo? Cuidado, tenha cuidado. Jesus disse: pode um cego guiar outro cego? Não acredite em qualquer coisa que está escrito em revista, jornal, horóscopo, essas coisas todas. Ah, mas o Espírito falou. Ah, mas o profeta falou. Não, o mestre dos mestres. Então não vá atrás de qualquer palavra, de qualquer visagem, de qualquer apontamento, não. Vá atrás unicamente de Cristo Jesus e daqueles que Ele tem levantado na sua palavra. Amém? Ele é o mestre dos mestres. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é bem enfático nisso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja o próximo slide então ali. Olha que engraçado esse slide, ó. Tem um cisco no meu olho, né? O cara apontando para o outro que tem um cisco, mas no olho dele ali tem uma trave. É o que nos mostra a parábola que Jesus diz: ei, eu estou dando boa direção, então agora se aproprie desta boa direção, dessas verdades e desses princípios que eu tenho lhe dado. Escrito está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 ao 16, assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Jovens, escutem bem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Não é o que você acha, não é o que você pensa, é da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Olha que linda essa passagem. Tem um cisco no meu olho. Jesus, ele é enfático quando ele diz: agora que você se apropriou da verdade, você viva a verdade. A verdade não é para você cuspir na cara dos outros e não viver ela. Primeiro você recebe, a verdade se revela a você para que você viva a verdade, para que você se aproprie da cura, para que você se aproprie da libertação, para que você se aproprie do Espírito Santo, para que você se aproprie de Cristo Jesus e de todas
as bênçãos que possui nele no reino espiritual. Amém? Então ele está dizendo aqui para Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo: Timóteo, olha, porque você é jovem, não que as pessoas vão comentar porque você é jovem, não fique chateado com isso. Você é jovem, então você vai fazer o seguinte: já que você é jovem, que o seu proceder, que o conhecimento que você tem, que a sabedoria que você tem de ter estado aqui comigo, aprendido de mim, que tudo isso que você aprendeu, agora você exerça. Exerça para que você possa ter autoridade, para que você possa ter exemplo de vida e de fé, para poder orientar os outros através da sua boa conduta. É o que ele está dizendo aqui, porque é um dom que foi te dado. Nós oramos sobre você, levantamos você para ser um líder, para ser um jovem abençoado. Então, no teu bom proceder, que as pessoas vejam que você está no amor, que você está na palavra, que não é no achismo, não, você tem doutrina, você tem ensinamentos sólidos, a sua fé não está embasada em crendices, em acho, alguém me disse, alguém que me falou, não, está pautada em princípios, na palavra da revelação do Espírito Santo de Deus. Então ele diz: Timóteo, faça isso, e se você fizer isso, continuar fazendo isso, você garante a salvação para você e também para aqueles que ouvem a tua mensagem, aqueles que conhecem a sua vida, aqueles que convivem com você. Então, não adianta querer tirar cisco dos olhos dos outros, quando nós mesmos não nos apropriamos daquilo que o Senhor tem nos revelado e tem nos dado. O bom de ser canal de bênção é isso, que aquilo que o Senhor nos revela para transmitir, bem-aventurado é aquele que se apropria de tudo aquilo que o Senhor tem revelado. Bem-aventurado é aquele que diz: orem e ora. Bem-aventurado é aquele que diz: lavem-se e se limpa. Bem-aventurado é aquele que diz: perdoem e perdoa. Então, é isso que Cristo está falando. É isso que ele diz: olha, cada um deve primeiro limpar o seu olho, para que depois possa ter a oportunidade de limpar o olho do outro. Veja comigo o que está escrito em João capítulo 13, versículo 13 ao 17, assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou o mestre e sou o senhor. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês as praticarem. Olha que lindo isso. Então, apenas para consolidar esse entendimento, Jesus disse: eu sou mestre e senhor, vocês são meus discípulos, vocês são meus servos. Então agora eu dou o exemplo para vocês. Eu vou me humilhar, eu vou ser humilde o suficiente de lavar os pés de vocês, sendo eu mestre e senhor, sendo o salvador de vocês, para que vocês não se gloriem, para que vocês não sejam soberbos em relação ao povo, em relação àqueles que eu vou confiar a vocês, porque vocês não ganham ninguém, quem ganha sou eu apenas acrescento à igreja, eu acrescento à célula, eu acrescento na vida de vocês aqueles que são para serem alcançados. Eu dou uma mensagem, eu dou os discípulos, eu confio a vocês vidas. As ovelhas são minhas, não são suas. Eu as confiei para que você as cuide até aquele dia. Então, faça e produza muito bem o seu trabalho. E ele está dizendo aqui: não seja soberbo, não seja arrogante, não se aproprie daquilo que não é seu. Eu sou humilde, eu sou o Senhor, eu sou o mestre de vocês e dou o exemplo de humildade lavando os pés de vocês. Assim façam vocês também. Ok? Então olha o entendimento que o Senhor nos dá nesse sentido, que realmente nós temos que estar limpos, lavados pelo Senhor e pela palavra, para poder sermos canal de bênção aos outros, e não acharmos que somos melhores do que os outros, só porque agora estamos limpos e os outros ainda estão sujos. Porque muitas vezes o que nós vemos é um nível de arrogância, um nível de prepotência, um nível de maldade em algumas pessoas, em alguns líderes, que acham que são melhores do que aquele que está chegando hoje. Está chegando ali uma pessoa toda cheia de pecado, com uma vida toda errada, e olha lá o fulano, olha lá a Beltrana, olha lá a Ciclana, saiu com 10, saiu com 20, isso, aquilo. Gente,
Jesus disse: eu lavei vocês, então agora sabe o que você tem que fazer? Você tem que lavar os outros, ser humilde. Então, a grandeza de um grande homem, Jesus nos mostra que ele não se preocupou com o pecado das pessoas, ele se preocupou com as vidas, com as pessoas, com as almas. Então é o que eu e você devemos fazer, valorizar as pessoas e não valorizar o erro delas e o pecado delas, embora somos incentivados a isso. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o mestre dos mestres, então retirem isso da vida de vocês e lavem os pés um dos outros. Olha o que escrito está, ou melhor, veja ali o próximo slide agora, ó. Cada árvore com seu fruto. Olha só essa árvore, ó. Aí tem banana, tem coco, tem mamão, tem sei lá que fruta essa grandona aí, não me lembro o nome dela ali. Daí, olha aquela, e nem é uma bananeira, né? Ali é um palmito, né? Um palmito dando um monte desses frutos. Claro que fizeram uma montagem ali. Cada árvore com seu fruto. Leia o que escrito está em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja o que Jesus falou aqui. Ou melhor, aqui não é Jesus, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo trazendo essa compreensão de que cada árvore vai dar o seu fruto. Então, se eu e você estamos ligados à videira verdadeira, vamos produzir os frutos da videira verdadeira. Não vamos produzir espinhos, vamos produzir paz, vamos produzir vida. Amém? Vamos trazer direção, vamos trazer exortação, vamos trazer boa palavra, bom posicionamento em amor, assim como Cristo Jesus produziu frutos dignos. Nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. E ele está dizendo: olha, cada um de vocês tenha um só pensar, um amor, e um só espírito, e uma só atitude. E não façam nada por vanglória, não façam nada para querer se aparecer, para querer se mostrar, e assim por diante. Veja o que escrito está na sequência: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha a referência, o exemplo real de cada um de nós, que embora sendo Deus, não considerou-se o ser igual a Deus, era algo a que ele deveria apegar-se, mas ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, cada árvore com o seu fruto. Jesus foi obediente, foi servo, e ele produziu frutos dignos. E eu e você também estamos produzindo e vamos produzir cada vez mais e mais frutos dignos de arrependimento, porque somos árvores que fomos enxertadas em Cristo Jesus. Antes poderíamos ter produzido coisas não muito boas, mas agora estamos produzindo cada vez mais frutos dignos de arrependimento. Veja o que escrito está em Mateus 7, 15 ao 23, para consolidar esse entendimento, que é importante que a gente discirna quais são os mestres, quais são os valores que existem neles e em nós, para que a gente não caia no engano, como escrito está aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá fruto ruim,
A árvore boa não pode dar fruto ruim, e nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade, o mal, o pecado. Ok? Então, aqui o Jesus, nesta parábola, ele faz essa compreensão e esse entendimento, que aquele que tem conhecimento, ele vai produzir daquilo que conhece, do entendimento que tem. Não pode uma pessoa falar uma coisa e produzir outra coisa, ou melhor, é possível isso. Então ele diz que nós temos que ter esse cuidado, porque as pessoas podem falar uma coisa e produzir outras, e esse ele declara muito bem, são falsos profetas, são falsos mestres. Então, atento, abra o olho, sejamos cuidadosos com isso. Não é todo o espírito que provém de Deus, a palavra nos afirma isso. Então, a palavra não nos engana. Aquele que fixar os olhos em Jesus jamais será abalado, iludido ou enganado. Veja o próximo slide, já estamos terminando. Do que está cheio o coração? Do que está cheio o coração? Que é o finalzinho ali da parábola, né? Cada um vai tirar do coração aquilo que tem. E do que está cheio o meu coração? Do que está cheio o seu coração? Ah, pastor, o meu coração está vazio. Então, o que você vai colocar nesse coração? Se ele foi limpado pelo Espírito Santo de Deus, o que você vai colocar no teu coração a partir de agora? Se antes estava cheio de coisa ruim e foi limpado pela palavra, pela ação poderosa do Espírito Santo, o que você vai colocar nesse coração agora? Vamos lá? Olha o que nos diz a palavra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 13. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Mas há diferença entre judeus. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoará ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está o apóstolo Paulo trazendo mais um entendimento aos romanos, dizendo, olha, esta palavra que está no teu coração, no meu coração, que arde em nós, é uma palavra que testifica, é uma palavra que nos muda, é uma palavra que nos faz falar naquilo que cremos, ou falar daquilo que cremos, e nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você crê no teu coração, a sua boca vai falar com prazer. Então aquilo que você fala com prazer, aquilo que você vive com prazer, as suas atitudes, é porque está consolidado isso no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então eu falo do que o Senhor me deu, do que o Senhor me alcançou, daquilo que Ele me transformou, e também testemunho de quem eu era, de quem eu sou e para onde eu vou. Então esta palavra é poderosa e precisa estar aonde? No nosso coração. Do que o meu coração e o seu coração está cheio? Leia comigo o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 18 ao 24, assim: Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade, ou seja, de todo o coração, sem interesse. Assim saberemos que somos da verdade. Quando que somos da verdade? Se nós amamos não só de palavra, mas de ação e sem interesse. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Olha que interessante isso, quero explicar aqui. Quando o nosso coração
nos condenar. Sabia que o nosso coração nos condena? A nossa consciência nos condena? É que quando eu sei que eu poderia ter feito mais e não fiz, quando bate aquele remorso, por exemplo, quando uma pessoa que eu tenho alguma coisa que acertar e eu sei que eu tenho que acertar e eu não acertei e essa pessoa acabou falecendo, e aí vem aquele remorso, coração, porque eu sabia que deveria ter feito, eu sabia que deveria ter pedido perdão, eu sabia que deveria pedido perdão, ou liberado perdão, ou coisas desse nível, na área das emoções, na área dos relacionamentos. Isso acontece muito entre familiares, crises familiares, crises que acontecem entre familiares, né? E aí um falou, diz que me diz que, então a gente tem que criar um ambiente propício nesse sentido, para que o nosso coração não nos condene, porque nós sabemos que nós podemos fazer mais. Porque é isso que esta palavra faz. Então o que está no meu coração? No meu coração está o perdão, então eu vou liberar perdão. No meu coração está o amor, então eu vou amar, eu vou me esforçar em amar. E amar é isso, é perdoar. Amar é considerar, amar é ajudar quando necessário for, independente se essa pessoa fala bem de mim, se ela gosta de mim ou algo nesse sentido. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus pede que nós façamos. Continuando a leitura. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe todas as coisas, confirmando o que eu acabei de dizer antes. Amados, se o nosso coração não nos condenar, olha que lindo isso, porque nós fizemos o que temos que fazer, nós amamos de palavra, nós amamos de ação e sem interesse. Se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Olha que oração diferente vai ser. Porque se obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou, como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Olha que interessante isso. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Amém? Então aqui está, para finalizar esse entendimento, o que está no meu coração, o que está no teu coração, precisa estar a palavra do Senhor Jesus. Precisa estar aqui no meu e no teu coração, no nosso íntimo, do nosso ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E é o que ele diz aqui: eu farei morada, o meu Espírito estará em vocês, nós estaremos em vocês e vocês em nós. E isso é lindo, é maravilhoso quando nós temos essa compreensão. Nós não somos perfeitos e nem para isso o Senhor nos chamou, é Ele que nos aperfeiçoa. Nós somos pessoas que precisamos da misericórdia e da graça do Senhor, porque quando Adão e Eva caiu, nós caímos com eles. Então agora em Cristo Jesus nós nos levantamos, é Ele que nos justifica, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos purifica, é Ele que coloca em nós o seu Espírito e nos dá força para fazermos as coisas boas que nós fazemos. Porque nós não fazemos as coisas boas porque nós somos bons, é porque Ele está em nós, é porque o seu Espírito está em nós, é porque a sua palavra está em nós, é porque o seu amor está em nós. Amém? Conclusão, veja aí, conclusão, o mestre dos mestres, por isso que ele é o mestre dos mestres. Em 3 pontos esta parábola aqui, finalizando. A autoridade da mensagem, 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, eu e você precisamos cuidar, vigiar e estar muito atento com aqueles que se dizem serem mestres, com aqueles que se dizem falar em nome de Jesus, para que nós não caiamos no engano de estar ouvindo, seguindo pessoas que estão nos levando ao erro, à falha, ou sendo pessoas, como Cristo Jesus disse, falsos profetas. Então esta parábola nos mostra que a primeira coisa é: cegos vão guiar outros cegos. Então vejam e olhem e percebam muito bem qual é a autoridade da mensagem desta pessoa. A pessoa tem conhecimento, a pessoa tem unção, foi levantada pelo Senhor, ela se dedica ao ensino, ela está falando com autoridade, ela está ensinando com autoridade, ela se dedica naquilo a qual foi levantada para ensinar, para dar direção? Ou é mais um cego que está guiando outro cego? Então, essa parábola nos mostra esses 3 pontos fundamentais e especiais, que cada um daqueles que são levantados pelo Senhor devem se dedicar
no Senhor, a ensinar a pura e santa palavra, a sã doutrina do Senhor, como nos disse ali Timóteo. Segundo, a vivência da mensagem. Olha que legal isso aqui, ó. Filipenses 4:9 diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-na em prática, e o Deus da paz estará com vocês. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui está. Segundo ponto fundamental desta parábola é a vivência da palavra. A pessoa que fala, mas não vive, eu não posso dar crédito, eu não posso dar honra, eu não posso seguir. Eu tenho que ser muito claro. Lembra da sunamita? Eis que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus, é um verdadeiro homem de Deus, porque ela observou, ela olhou e viu que as palavras dele condiziam com o seu andar, a forma com que ele andava, que ele se conduzia, era realmente, confirmava com as palavras de ensinamentos que saíam de sua boca. Então, esta mensagem, esta parábola, ela nos aponta para isso. Aqueles que estão se levantando como mestre no meio de nós, que são mestres, nós temos que olhar e observar, não somente porque falam bonito, mas porque eles precisam viver aquilo que pregam, ok? Vamos lá para a terceira aqui, ó. A dependência da mensagem. Salmo 119:1 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. João 14:23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Terminando então, concluindo esta parábola do mestre dos mestres, está aqui a autoridade da mensagem, a vivência da mensagem e a dependência da mensagem. Ou seja, eu não só leio, eu não só decoro, eu não só estudo, eu vivo. E eu não apenas vivo também, eu guardo, para não praticar somente no tempo que as coisas estão bem, mas praticá-la em tempos que as coisas não vão estar muito bem. Então, é um valor que está no meu coração. Amém? Então, guarde esta mensagem, que eu e você possamos aprender cada vez mais e mais com o Senhor. Aqui estão as parábolas de Jesus nos ensinando valores eternos, ensinamentos importantes em coisas que nós compreendemos e entendemos. Amém? Então fica por aqui esta parábola. Finalizando então, quero deixar aqui o nosso abraço aos aniversariantes, hoje em especial. Hoje, está o nosso Dosimano Kleber, que Deus abençoe a vida dele, e nele quero deixar aqui meus parabéns a todos que estiveram de aniversário nessa semana, que estão de aniversário nessa semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Lembrando que nós temos agora, terça-feira, temos culto domingo. Esteja aqui conosco às 18 horas, culto maravilhoso. Não deixe de vir, não deixe de congregar, venha, com certeza tem um espaço reservado para você aqui. Venha, esteja conosco. Se você não puder, assista através do nosso canal no YouTube ou pelo Facebook, curta, comente e compartilhe, para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essas palavras de vida eterna. Esta célula, por exemplo, ela só está no canal do YouTube, não está no Facebook. Então, curta, comente e compartilhe, ok? Conto com você. Terça-feira que vem, nós teremos, dia 16, nós teremos aqui na nossa igreja, juntamente com o nosso querido pastor Milton ali do Restaurando Vidas, nós estamos trazendo o teatro do grupo teatral Jeová Nissi, um conto de Rispa. Então, ainda há vagas, se antecipe, esteja aqui conosco na terça-feira depois do feriado. Então, às 19h30 estaremos aqui com uma programação diferenciada. Não vai ser um culto, vai ser um momento em que a gente vai estar aqui junto, vendo através da cultura uma mensagem, receber uma mensagem maravilhosa através do teatro. Então esteja conosco, convide pessoas, está num valor aí acessível apenas para cobrir o custo deste grupo. Então nos apoie e esteja conosco aqui, ok? Dia 19, no final de semana que vem, dia 19, 20 e 21, nós temos o nosso encontro com Deus, revisão. Então, a todos vocês que já passaram pelo encontro com Deus, conto com você. Invista na sua alma, invista no seu chamado, invista
no seu coração para consolidar as verdades e aquilo que o Senhor tem conquistado para você na região espiritual. Então, invista em você. Você sabe o que o encontro é bom, imagine o encontro revisão. O encontro é tremendo, então imagine o encontro revisão. Então esteja conosco ali, ainda temos algumas vagas. Invista em você, ok? Quero desde já agradecer a todos que pegaram o nosso envelope aqui com o nosso propósito que nós temos, que estão nos ajudando, que estão nos apoiando para fazermos os investimentos aqui no nosso ambiente, para melhorar aqui as dependências e tudo aquilo que temos como propósito. Deus os abençoe a cada um de vocês, ok? Então você que já pegou, você que não pegou, pegue. Você que já pegou, eu sou muito grato. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Então, meu querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E até o próximo culto, até a nossa próxima célula. Em nome de Jesus, tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus. Deus vos abençoe.